Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e estou muito feliz de voltar com o nosso giro de notícias. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário e se inscrever. Lembrando que no box de descrição você encontra o link para a loja do Capitão Onigiri, onde você pode comprar quadrinhos, mangás, livros e diversos acessórios. E o cupom de desconto aqui do canal, então além de um preço muito camarada, você fecha com desconto, que é sempre muito melhor. Bom, então eu já estou aqui pronto para a gente começar e não tem notícia que seja mais emblemática do nosso jornal do que a recuperação judicial da Saraiva. E foi um mês extremamente agitado. Porque, como vocês devem se lembrar, a Saraiva passou por um processo de recuperação judicial em 2021, 2022. Então, é aquele processo em que a gente paralisa a cobrança dos credores, a empresa negocia como é que vai poder ocorrer aquele pagamento, quantas vezes ela pode parcelar, se ela pode ou não tirar juros, a justiça intervém, Então é um processo bastante longo e moroso. Mas, nesse mês de janeiro, nós tivemos denúncias. Eles tinham uma assembleia meio que pronta entre os acionistas, que ela ia ocorrer originalmente no dia 10 de janeiro, mas ela foi mudada de data porque uma das acionistas veio judicialmente, notificou a Saraiva de que a Saraiva não estava divulgando dados sobre o contrato milionário com a empresa ligada ao CEO da rede. Essa acionista em específico, ela buscava uma maior transparência de dados referentes a um contrato com a KR Capital, uma empresa que ajudou eles nesse processo de recuperação judicial, acerto das contas, balanço e demais questões. Mas esse contrato possuía uma cláusula no contrato que estava sendo feito com a KR, que devido ao bom desempenho dela na recuperação judicial da Saraiva, eles iam receber ações no valor de 25 milhões. Então, para os acionistas de modo geral, esse contrato acabava sendo muito negativo, porque essa empresa, a KR Capital, como ela teria 25 milhões em ações, isso desvalorizaria as ações de quem já é acionista. Então, quanto mais ações uma empresa emite, menos representativo fica a sua porcentagem de ações. Então, gerando 25 milhões de ações, as porcentagens que já existem, elas vão perdendo a força. E aí, essa acionista ela convocou essa assembleia para o dia 10. Mas ela não ocorreu, ela iria ocorrer no dia 16, ela também não ocorreu. E no dia 16 ela foi marcada por um corpo de acionistas para o dia 31 de janeiro. Então, do dia 10 até o dia 31, os acionistas estão brigando entre si. Mas, no dia 31, o juiz da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a suspensão da Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas. E aí o que aconteceu? Os acionistas não se reuniram no dia 31, os acionistas ainda estão brigando porque essa KR Capital é ligada ao CEO da Saraiva, então é como se ele pegasse a segunda empresa dele para resolver um problema da primeira e com isso ele tivesse mais ações da que ele está auxiliando, porque ele é dono das duas empresas. E a justiça determinou que num prazo de até 5 dias a Saraiva deveria publicamente resolver essa questão, tratar desses 25 milhões que seriam emitidos ou não. Então foi um mês de janeiro bastante atribulado para a Saraiva. E, já adianto, não tivemos soluções. Então vamos acompanhar agora durante o mês de fevereiro para onde vai esse imbróglio. Bom, com o fechamento, o encerramento do ano de 2022, a gente tem os principais índices saindo de como foram as vendas do ano, se foi um ano positivo ou negativo para o mercado, e o varejo de livros termina 2022 com um resultado positivo para o setor.
O Sindicato Nacional dos Editores de Livros e a Nielsen Books divulgaram na segunda-feira do dia 23 de janeiro os resultados do 13º painel de varejo de livros do Brasil, referente ao período, de fim de ano. E o varejo, movido pelas compras de Natal, registrou uma movimentação de 5,78 milhões de livros comercializados, com uma arrecadação de 270 milhões. Isso significa um aumento de quase 6,16% nas vendas e mais de 15% no faturamento em relação aos resultados do mesmo período do ano passado. O ano de 2022, de um modo geral, foi positivo para o mercado livreiro, até porque ocorreu uma correção do valor monetário do livro, então a gente teve um aumento do livro, ocorrendo aí uma média de aumento de 8,5% e uma diminuição no desconto médio de 1,13 pontos percentuais. Então a gente teve um ano que se vendeu mais, o valor do preço do livro vendido foi maior e os descontos praticados no mercado foi menor. O ano de 2022 era uma grande incógnita na virada de 2021 para 2022, por causa que durante os anos de pandemia mais grave, 2020 e 2021, a gente viu que o mercado ele teve uma reação, não por parte das livrarias, mas sim por parte das editoras, de aumento de vendagens. As pessoas estavam mais em casa, assinavam o Clube do Livro, compravam bastante online. Então a gente teve do ano de 2020 e 2021 positivo e 2022 era uma grande incógnita. Mas 2022 fechou com resultado 2,98% superior ao ano de 2021. Essa recuperação é dita por muitos que se deve também ao bom momento de livros didáticos que ocorreu em 2022, com retornos de escolas, colégios, faculdades, mas de modo geral são vários fatores que impactam. É um ano muito positivo para o mercado livreiro. Mas como não se vive apenas de boas notícias no mercado livreiro, a gente precisa falar do rombo que a Americanas abriu no mundo editorial. Se você acompanha as notícias gerais do Brasil, vocês viram que a Americanas tem um rombo de quase 20 bilhões de reais na sua receita, e por conta disso, ela meio que entrou em um processo de balanço e isso acarreta no quê? A Americanas operava com diversos parceiros editoriais e esses parceiros operavam na lógica mais comum do mercado, que é a consignação. Então eles deixavam os livros, depois de um determinado tempo, faziam a apuragem de quanto foi vendido, quanto foi perdido, e recebiam essas ordens de pagamento. O rombo, que foi averiguado pela revista Veja, ele é tão assustador que ele representa 102 milhões de reais nos cofres das editoras e distribuidoras de livros. Aparentemente são em torno de 104 editoras afetadas, com valores que variam de R$ 527 até exorbitantes 14,1 milhões de reais, que é o que ocorreu com o caso da editora Somos Educação. Como se não bastasse o rombo por si só, vale lembrar que qualquer processo de recuperação judicial, balanço judicial que é feito nesses casos de grandes empresas que meio que declaram falência ou estão para declarar falência, os credores não vão ser pagos. E esse processo de pagamento pode levar de 10 a 15 anos para esses pagamentos serem finalizados. O presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livro, o Dante Cid, ele acredita que o cenário é muito desesperador, as editoras não devem ver esse dinheiro tão cedo e isso vai impactar outros elementos da cadeia, porque as editoras não recebem o valor que elas poderiam reinvestir em outros títulos, outras obras, na produção de livros e demais pontos da cadeia produtiva. Então, o rombo da Americanas, que por si só já era assustador, considerando o tamanho da empresa e a extensão dela no Brasil, afeta especificamente também o mercado livreiro, com, de novo, um rombo de 102 milhões de reais. Uma notícia triste para todo mundo que acompanha tirinhas, essa grande produção nacional de tirinhas, foi que agora em janeiro de 2023, após
30 anos em publicação na Folha de São Paulo, o Adão parou de publicar pelo jornal. O criador de tirinhas icônicas como da Aline e diversos outros personagens do imaginário popular começou a publicar na Folha de São Paulo em 1993 e a sua última tirinha foi publicada agora em janeiro de 2023. Então, nesses 30 anos, o Adão foi um grande marco na história da produção de quadrinhos e tirinhas aqui no Brasil. Eu cresci lendo as tirinhas dele no jornal, mesmo muitas que eu não entendia porque não tinha ainda a idade, então é algo bastante chocante de a gente perceber, mas o Adão vai procurar outros meios de continuar publicando, seja financiamento coletivo, edições comemorativas da sua obra, então a gente ainda deve ver ainda bastante tirinha do Adão por aí, mas infelizmente na Folha de São Paulo não, é o fim de uma era. Uma outra notícia interessante que ocorreu agora em janeiro foi que a plataforma Esquilo, que sempre trabalhou ali com a comercialização num sistema de assinatura de livros e e-books, ele passa a vender dentro da sua própria plataforma livros físicos. Então, se você tinha algumas operadoras que eram parceiras da Esquilo, por exemplo, você tinha acesso sempre a um catálogo de livros que você recebia um livro lá por mês, aí você poderia trocar aquele livro, se não fosse do seu interesse, por algum do catálogo, comprar outros. E agora eles vendem livros físicos também dentro da sua própria plataforma. Bom, é um movimento de expansão da empresa Esquilo e eles esperam que, como eles já trabalham com boa parte das maiores editoras que a gente tem no Brasil, eles consigam trabalhar com um catálogo de até 600 mil títulos. Um adendo interessante é que a Esquilo seria a plataforma de venda, mas teria uma outra empresa parceira que vai ser responsável por estoque, envio, processo de qualidade e toda a cadeia de entrega desse livro. E todo começo de ano é muito natural que a gente tenha a abertura para as inscrições do troféu HQ Mix. Mas agora a edição número 35 deste ano, que já foi aberta, ela traz uma interessante mudança, uma nova categoria foi criada para esse ano de 2023. Este ano o prêmio terá a categoria para mangás e produções correlatas. Essa notícia dessa nova categoria para o troféu HQ Mix foi vista por algumas pessoas de dentro do mercado como positiva, porque você está tendo um troféu grande como a HQ Mix, uma organização como a HQ Mix, olhando para essa produção asiática, mas produções correlatas deu uma pegada um pouco na galera. O que são produções correlatas? A gente vai colocar mangás e manhwas na mesma cesta para fazer essa premiação? Quadrinhos nacionais que possuem a estética de mangá, os mangás nacionais, eles entram nessa categoria? O que vai ser olhado? Como você premia algo que não necessariamente é uma produção nacional, Como é que você vai fazer? A gente tem anualmente sendo publicado no Brasil mangás de, do Osamu Tezuka, que são antigos, e coisas recentes que estão saindo agora na Shonen Jump. Como é que você faz ali um paralelismo entre essas duas coisas? Então, é uma categoria que esse ano ainda vai dar muito bafafá, muito burburinho, até porque a gente já sabe que é mais uma categoria para eles premiarem mangás que atraem apenas o público de quadrinhos, então provavelmente a gente vai ver bastante mangá de samurai e Junji Ito. Alô, Pipoca Nankin, é sua chance de ganhar mais um troféu. Mas é algo que a gente vai ver bastante discussão em torno de o que é essa categoria, para onde essa categoria vai e quais vão ser os critérios dessa categoria. O troféu HQ Mix já vem nos últimos anos sendo duramente criticado por diversas pessoas do meio cultural e artístico por conta de algumas decisões tomadas, algumas premiações fornecidas, até mesmo o processo de inscrição é um pouco questionável, porque são as editoras que precisam escrever as suas obras, Não é o corpo de jurados analisa apenas aquilo que está inscrito. Então, vamos ver como isso vai se desenrolar nesse ano com essa categoria tão específica.
E para finalizar, uma notícia que particularmente eu adorei, eu sou 100% a favor, que é os livreiros no Reino Unido relatam uma maior busca por paperback, ou seja, por aqueles livros mais populares, de capa cartão, sem tanta firula. Segundo uma apuração do jornal The Bookseller, no Reino Unido vem sendo visto, vem sendo reparado pelos livreiros que as vendas de livros paperback elas vêm aumentando no decorrer do ano, em algumas categorias de livro, chegando ali até 7% de aumento da venda com relação ao mesmo período do ano anterior, ou mesmo de meses anteriores. Então o paperback é como se a cada 2 meses ele vendesse em torno de 1 a 2% a mais do que no mês anterior, e isso vem sendo notado pelas editoras europeias e principalmente do Reino Unido como uma demanda das pessoas por títulos mais baratos, títulos que não sejam luxo, títulos que não sejam o capa dura, que você vai pagar R$70 por algo que não necessariamente precisava daquele tratamento especial. Inclusive na matéria é citado que o paperback muitas vezes ele era publicado nos últimos anos posterior a uma edição normal ou uma edição de capa dura, então eles esperavam ali passar a primeira onda de vendas e depois lançavam essa edição econômica, e algumas editoras no Reino Unido já falam em não ter esse fluxo de talvez lançar todos os tipos de edição ao mesmo tempo e até mesmo reverter algumas categorias que já são publicadas em capa dura para materiais mais simples, deixar o capa dura para obras de maior valor agregado, como era antigamente com livros que eram mais de autores clássicos, obras mais conceituadas, não tanto o título que é meio do hype do momento. Particularmente como uma pessoa que não gosta de capa dura, fico feliz de ver essa movimentação de vamos pensar em outros formatos mais simples. Afinal, eu só quero ler, eu não quero ter... não quero construir uma parede só de capa dura. É uma movimentação que está acontecendo principalmente por conta de recessão, perda de poder econômico das pessoas, mas é interessante notar que lá fora as editoras já olham para isso como algo que elas devem trabalhar, e fica o questionamento aqui nosso, brasileiro, de quando as nossas editoras vão passar a olhar para isso e se essa tendência que está sendo notada no Reino Unido se repete aqui no Brasil, que a gente está numa situação bastante parecida de recessão, inflação e etc. Então fica aí o ponto para a gente dar uma olhada nos próximos meses. Bom, gente, então é isso. Foi um mês de janeiro bastante agitado. Está passando um helicóptero. Como eu disse, uma meta pessoal é poder trazer de novo esse giro de notícia todos os meses aqui para o canal. Então, espero que vocês gostem. Todos os links para as notícias vão estar na descrição daqui do vídeo para vocês conferirem por conta própria, direto na fonte. E é isso. A gente se vê então no próximo vídeo. Não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados do meu vídeo direito. Se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.